Hoje eu vou mostrar para vocês algo que aconteceu quando Satanás foi expulso do terceiro céu. Toda a atmosfera e tudo que permeava esse acontecimento. E por que ele foi expulso? E por que ele, como ele ultrapassou o limite da graça de Deus, da paciência de Deus. É tão interessante que aqui você vai ver algo do passado, vai ver algo da ciência, da história. É muito interessante. Está no livro de Jó. Mas antes quero te pedir, não é inscrito não? Se inscreva. Já é inscrito? Acione o sininho aí, dê um joinha. Vamos encher de joinha aí para que o vídeo alcance várias pessoas através da divulgação do YouTube. Tá certo? E deixe seus comentários, os quais são muito importantes. Gente, eu estou mostrando a luz que eu tenho, né? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Não, longe disso. Estou compartilhando a luz que eu tenho do texto. Tá certo? Bom, Jó, capítulo 9, do versículo 4 ao 7. Vamos entender aqui. Lembrando que Jó poderia ser chamado de Gênesis, porque tem muita história, a origem de muitas histórias. Diz assim, ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Aqui está falando assim, está falando do Senhor, que é sábio de coração, e quem porfiou, disputou com ele. Quem o desafiou? É uma pergunta que está sendo feita. Quem porfiou com ele e teve paz? Pode ler todo o capítulo 9 aqui que está falando do Senhor. Basta você ler o versículo 2. Vou ler o versículo 2. Na verdade, sei que é assim. Porque como se justificaria o homem para Deus? Se quiser contender com ele, nem a um de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio, esse ele é o Senhor, tá vendo? Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem endureceu com ele e teve paz? Então aqui uma pergunta. Tem uma resposta. Só teve um que endureceu com ele, que quis porfiar com ele por pura ignorância. Quem é esse? É o próprio Lúcifer. Forte em poder. É o Senhor. Você me pergunta assim, por que Lúcifer quis porfiar com o Senhor? Porque ele não teve, porque ele não, como é que eu vou dizer? Porque ele não conhecia. Não sabia que Deus é ilimitado em poder. É a mesma coisa de você querer lutar contra o exército dos Estados Unidos. Com todos os mísseis nucleares, você vai lá lutar de peito aberto, ou então com uma faca na mão. 100 milhões de pessoas lá, mirando em direção a você, você sai lutando, correndo em direção, achando que vai vencer. Porque se Lúcifer conhecesse o poder de Deus, o qual tinha sido revelado uma boa parte, mas não todo, ele não teria se levantado, saberia que seria estupidez, seria suicídio. Então, Lúcifer não tinha noção. Agora, olha o versículo 5. Então, quando Lúcifer porfiou com o Senhor, e aqui é um momento muito crítico, porque ele quer subir a mais altas nuvens, e não é nuvem no sentido literal, ele quer estar acima da glória de Deus, e a glória de Deus representa o próprio Deus, ele quer estar acima de Deus. Primeiro ele quis ser semelhante, mas depois ele quis estar acima, e edificar o seu trono. Aí veja bem, olha o versículo 5. Esse ele aqui é o Senhor. Ele é o que transporta as montanhas sem que os sintam, e que as transtorna do seu furor. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui aconteceu há milhares de anos atrás. Isso aqui, quando Satanás realmente quis mover-se contra o Senhor, e nós vimos lá que o Éden, a terra, era um distrito de Satanás, com um portal que ligava ao Monte Santo, o Senhor removeu a terra. E aqui você vai ver que é o primeiro dilúvio, antes de Noé. Lá nos Salmos fala que o Senhor é aquele que preside os dilúvios. E quando chega um dilúvio de Noé, o Senhor diz assim, eu não mais destruirei a terra com água. Eu já tinha feito isso uma vez. Vou provar para você aqui, ó. É o que remove a terra do seu lugar. Aqui é o eixo da terra. Aqui o eixo da terra foi mexido.
E olha só que coisa interessante. O versículo 7 vai nos mostrar a última era glacial. Porque olha aqui, ó. É o que fala ao sol e ele não sai. Então, se o sol não sair, em poucos minutos a Terra atinge temperaturas igual da Sibéria. As mais elevadas, até 55 graus negativos, né? O que fala ao sol e ele não sai. Interessante, tem gente que pensa que o sol é criado no versículo 14 do capítulo 1. Ele não é criado ali. Deixa eu repetir. Tem gente que acha que o sol é criado em Gênesis 1,14. Ele é estabelecido. Você fala, me dê uma prova. Eu te dou. O próprio livro de Jó, no capítulo 38, fala que o Senhor criou as estrelas, né? E os filhos de Deus se rejubilavam, que são os anjos. O sol é uma estrela de quinta grandeza, certinho com a história da ciência. Então, ali, o sol está sendo estabelecido novamente. A fotosfera do sol está sendo restaurada. Isso mesmo, isso mesmo. Você lê Jó 38, do 4 ao 7, vai descobrir que as estrelas vieram antes da Terra, porque ali estava sendo lançado o fundamento da Terra. O que fala o sol e ele não sai, e cela as estrelas. O que estende os céus e anda sobre o alto do mar. É o Senhor. Não tem dúvida nenhuma que isso aqui é o Senhor. Então aqui nós aprendemos o seguinte, que Satanás, ele ultrapassou os limites da graça de Deus. E aí agora já não é mais, veja bem, tristeza, agora é a ira de Deus. E agora ele vai ser expulso. E aí nós abordamos um texto em Isaías 22, no vídeo anterior, que eu vou mostrar agora, você vai entender. Tem partes ali em Isaías 22 que não podem ser aplicadas a um simples mortal. Não tem como. Se você falar comigo assim, isso aqui refere-se a um homem. Para que o Senhor ia usar tanta força sobre um mortal, um ser humano? Olha o que está lá em Isaías 22. Para você entender, você tem que assistir o vídeo anterior a esse. Tá certo? Que lá eu expliquei sobre os dois tesoureiros. Mas olha o versículo de número 17. Eis que o Senhor te arrolará violentamente como um homem forte. Gente, arrolar violentamente como um homem forte. Para que o Senhor precisa fazer tudo isso? E de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Aqui é um chute. Deu um chute nele. Tipo assim, o atrevimento de Satanás foi tão grande, porque não existe batalha entre anjos e Deus. Só teve um atrevimento, uma afronta. Satanás se levantou contra a autoridade de Deus, porque ele pecou contra a santidade e contra a autoridade. Contra a santidade é o pecado, mas contra a autoridade ele afrontou a Deus. E aí o que você descobre? Isso é muito interessante, que aqui ele vai ser arrolado como uma bola, né? Ele vai ser lançado por terra, né? Ali morrerá e ali acabarão os carros da tua glória. Mortal que tem carros de glória? A Bíblia fala lá em Salmos que os carros do Senhor são 20 milhares, Salmo 67, e com certeza ele roubou algum desses carros. Tá certo? Então isso é muito interessante, porque nós vamos ver que Lúcifer, ele começou com a sua rebelião e se deixasse ele tomava conta do próprio céu mesmo. Mas aí ele teve que ser expulso. E nunca mais ele se levantou contra Deus. Nunca mais. Né? Então, quero mostrar para você algo muito interessante. Você vai ver que na palavra de Deus mostra que Satanás, na sua posição e no seu ofício, ele foi substituído por Eliaquim. O Eliaquim espiritual, o qual tem todo o poder e toda a glória. Tem a chave de Davi, que é autoridade espiritual. Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou dar continuidade, porque não adianta fazer vídeos muito longos, as pessoas não assistem. Minha vontade era de fazer um vídeo de 1 hora, mas como eu tenho que agradar gregos e troianos, eu vou encerrar e vou dar continuidade no próximo vídeo. Tá certo? Deus abençoe e até lá.